Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um encontro da jornada Falando de Brincar. E hoje falaremos sobre as sutilezas do brincar com a querida Camila Isoli. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui, fico feliz por vocês estarem aqui presentes. Vamos lá, publicando o tema de hoje. Hoje vamos falar sobre as sutilezas do brincar e quem vem nos contar para nós sobre suas vivências, suas experiências, né? Partilhar conosco seu modo de pensar, de ver, enxergar o mundo, né? Pelo olhar, pela ótica das crianças, é a Camila Isoli. Vem falar sobre suas andanças, né? Pelo Brasil, por Portugal, e como ela enxerga essa beleza, né, da vida das crianças perante o brincar. Vamos aguardar aqui a entrada da querida Camila. Camila, se você já estiver aqui, pode me falar. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre as sutilezas do brincar. Oi, Rafa, querida. Lembrando, gente, que na próxima sexta-feira nós temos a participação da Michelle Sierra aqui na nossa live, falando sobre sua pesquisa e o lançamento do seu livro Cartografia do Brincar. E na semana que vem vamos falar de bebês, Janu Cristino, Valéria Pazettini e o Eduardo, que termina a semana contando sobre a paternidade e o brincar. Não tá bacana? A gente ainda tem mais 2 semanas de jornada falando do brincar aqui, tá bom? Falando de brincar, continuemos. Vamos chamar a Camila? Camila, já chamei você, veja se deu tudo certo. Aham, querida, Olá! Tudo você tá bem? bem? Ai, Saudade. gente, coloquei alguma coisa aqui, apertei sem querer. Falando em brincar. Deixa eu tirar isso de mim! Ficou lindo com as borboletas. Não sei como faço pra tirar. Aí, tirei. Começamos muito Falando em, alegres. falando em brincar, vamos brincar de filtros, né? Eu bati sem querer o dedo aqui na tela e aí apareceu isso e eu não consigo tirar. Aí, agora eu consegui tirar de vez. Deu certo. Oi, Selma, querida! Saudade. Você está bem? Suas crianças, o marido, todos bem por aí? Estamos todos bem, todos muito bem aqui, nas Ótimo. nossa casinha aqui de Portugal. Ai, que coisa boa, Camila. E para quem não sabe, né, nossa amizade já vem de algum tempo, né, Camila? Você já participou conosco das 2 jornadas. Essa é a terceira, né, que você participa. Que delícia, que coisa boa. E nós tivemos o privilégio de nos conhecer pessoalmente no ano passado, né, Camila? Sim, foi muito bom conhecer pessoas queridas e aí dentre tantas pessoas consegui te achar ali, né, Verdade. no meio das pessoas ali da Telecarambola e eu fiquei muito feliz de poder te encontrar pessoalmente também. E para mim é sempre um privilégio enorme vir aqui dialogar sobre brincar, né, que é o alimento da alma. Não tem como a gente deixar de falar sobre isso. E para mim, participar desse seu projeto, que é tão lindo, de dedicar um mês inteiro aí com tantos encontros, tantas partilhas e olhares sobre o brincar, eu teria que estar aqui junto também, porque para mim é um alimento esse tipo de diálogo, estar com tantas educadoras desejosas aqui, eu acho que é esse o caminho, né, Selma? É sim, Camila. E eu fico muito feliz que você tenha aceitado, né, meu convite, e embora tardio, porque a Camila está tão atarefada. Será? Acho que esse ano ela não vai conseguir participar. Aí que ela se manifestou, eu quero, pronto, delícia, que coisa boa, que coisa linda, né? Com certeza, fiquei muito feliz mesmo, de coração, porque algumas pessoas
a gente faz um laço, né? Mesmo que distante, mesmo porque a gente compactua de algumas ideias, né? Que são similares, né? Levantam algumas bandeiras que atravessam, né? Nos conectam, né? E isso é legal, né? E para quem não conhece, gente, Camila Isola, eu tenho certeza que vocês que estão aqui já conhecem, mas vale a pena falar, né? Ela tem uma biografia linda, gente, linda, linda. Vocês podem discorrer lá no nosso feed das sutilezas, né, do que ela escreve, desde a sua formação inicial, desde a sua experiência enquanto coordenadora, né, como aluna da universidade, depois como professora, depois como coordenadora e as suas andanças, né, as suas pesquisas pelo mundo. Ela já visitou Reggio Emília várias vezes, ela pôde beber na fonte, e o mais interessante e importante é que ela nunca perdeu a essência, né, de buscar no cotidiano o que é sutil e tão valoroso para as crianças, né? Essa valorização da infância por meio do brincar, por meio desse olhar, por meio dessa escuta. E ela vem aí caminhando, trafegando com muitos professores, né, contagiados pela essência da Camila, por meio de formações, por meio de cursos. Já participei de alguns seus, né, Camila, tão valiosos. Nossa, tenho muitas colegas aqui da minha região que participam com você de fio a pavio. O que a Camila fizer, já estou dentro, né? Isso é muito bom, porque a gente Tem vai algumas assim. aqui, ó. Tem algumas Ai, educadoras aqui falando, que né? Oi, coisa Camila, linda! porque fazem parte dessa comunidade. E eu acho que é Ela, isso, né? isso, uma E eu acho comunidade mesmo. A Camila é uma sutileza em pessoa, como está dizendo aqui. Exatamente. Obrigada, Lúcia. Um beijo para todos vocês aqui que estão pela Camila, que estão pela minha página. Dedico a vocês especial atenção nesse dia para a gente ouvir a Camila. Quem ainda não a segue, vai lá, Camila Isoli, e ela vai contar, gente, para nós o que ela preparou para o encontro de hoje. E ela dedica realmente atenção para inspirar mais pessoas. Então, preparem os ouvidos e preparem os cadernos para registrar. Eu fiz aqui o meu mapa mental para não me perder, né? Aqui, porque eu acho que é sempre uma infinidade de informações que nós temos para dialogar sobre qualquer coisa que está relacionado com educação, com criança, com infância. Existem muitos universos aí para ser debruçados, para ser contemplados e dialogados, né? Então acho que lógico que numa live a gente não consegue trazer nem a pontinha desse iceberg todo, porque existem camadas muito mais profundas desse diálogo, mas eu queria destacar alguns pontos importantes e fiquei pensando, né, do que eu poderia trazer dos sutilezas para como uma contribuição para esse brincar. E a primeira coisa que sempre me vem em mente quando nós vamos dialogar sobre qualquer coisa da educação é pensar primeiro na criança. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é olhar para essa criança. E quando a gente pensa em brincar, não tem como desassociar da criança. O brincar é a criança e a criança é esse brincar, né? Então, quando a gente busca, por exemplo, o significado da palavra brincar, que vem de vínculo, de laço, e a gente já consegue perceber aí muitas das características das crianças que estão o tempo todo nessa construção de vínculos com o mundo, de vínculos com os outros, de estar tecendo essas relações cotidianamente com os materiais, com os espaços, com as pessoas, com esse universo que ela está ali descobrindo com o corpo. Brincar é corpo, é o corpo da criança entregue nas experiências do mundo. É esse corpo que se envolve sem medida, né? Eu vejo quanto que a criança, ela desbrava o mundo com o seu corpo sem ter receios, né? Eu vejo que a criança, ela se entrega mesmo a essa complexidade da vida. Enquanto nós adultos somos muito temerosos, a criança ela vai, mesmo
né, sabendo que é algo desconhecido por ela, ela vai em busca, ela vai nesse encontro, ela vai nessa investigação. Então, quanto mais a criança usa esse corpo, quanto mais possibilidades essa criança tem de brincar com esse corpo, mais ela descobre. Mais ela sensibiliza os seus sentidos e integra esses sentidos. E é isso que a gente precisa, como adultos, fazer, né? É integrar, é favorecer essa ampliação e essa integração dos sentidos das crianças. Nós temos uma tendência muito forte de fragmentar. Então, acho que quando a gente fala de criança, não tem como também não falar do adulto, né? E o adulto, ele tem um papel muito importante no brincar da criança, que não é supervisionar, muito menos animar, no sentido de recreação, né? Eu vejo que às vezes existe uma incoerência nos papéis dos adultos, das educadoras, de achar que por serem crianças, nós temos que animar festas, né? Então se fantasia, se organiza toda, cria uma estrutura monstruosa de espaço, como se a criança necessitasse daquilo para entrar no brincar. E a criança, ela tem uma simplicidade muito maior. Ela não precisa disso tudo, né? Ela precisa de um adulto atento, um adulto que valoriza esse corpo, um adulto que privilegia esses espaços para o brincar, um adulto que promove possibilidades de espaços, de materiais, de um cotidiano fértil para que essa criança brinque, né, Selma? Eu acho Sim. que não, que a gente precisa olhar com muita atenção a esse papel do adulto, porque eu vejo que nós adultos às vezes ficamos sem saber como é que a gente vai lidar com isso, com essa potência da criança. Então, muitas vezes a gente invade o brincar da criança. E eu não vejo isso como se nós fizéssemos, sabe, de ruim, ou então que assim, é realmente desproposital. Não é maldoso no sentido de eu vou invadir a brincadeira da criança. É no sentido da gente querer, desejar estar com a criança. Muitas vezes a gente invade esse espaço. E a gente precisa olhar isso com muita atenção. Porque a criança, para que ela consiga desenrolar esse brincar, para que ela consiga realmente viver esse brincar, ela tem que estar imersa a esse tempo, e esse tempo é muito diferente do tempo do adulto. Por mais que o adulto tente a estar nesse tempo vivido pela criança, é muito difícil. Então, se a gente não busca de uma forma muito delicada, e aí entra as sutilezas, né? De uma forma muito delicada, muito sutil nessa relação com a criança, a gente ultrapassa um limiar e acaba invadindo o brincar da criança. E aí, quanto mais a gente invade esse brincar da criança, trazendo outros tipos de papéis e interpretações sobre esse brincar, mais nós empobrecemos as experiências das crianças. Então, a gente tem que ter um cuidado aí, nesse papel do professor, da educadora, no sentido das brincadeiras das crianças, né? Dessa construção de vínculos das crianças. Então, eu Verdade, penso... Camila. Pode Posso falar? falar. Desculpe interromper. O que você está dizendo é uma coisa muito importante, porque nós acreditávamos que o bom professor era aquele que oferecia cada vez mais desafios. Então, hoje eu dou uma proposta, amanhã eu dou outra, e outra, e outra, e outra, né? Porque ele sempre queria o melhor, né? Como você falou, né? O objetivo sempre era positivo, sempre é. Aprender a ouvir, a escutar realmente, né? Com sentido, estar atento, é coisa nova para o professor, né? É uma bandeira que tem sido levantada, vejo quanto você fala disso, quanto nós falamos aqui, né? Rosinha aqui presente, Ivani, todo mundo que está aqui, que trabalha com formação de professores, atua muito nesse sentido, que é preciso a gente conhecer bem essa criança, e a gente faz isso
por meio de uma escuta, né? Por meio de estar atento realmente àquilo que ela traz, que ela acredita. Mas a gente precisa construir essa ideia de que o professor é o que ensina a todo instante. Porque nesse pressuposto de que ele ensina a todo instante, ele interfere sem querer no brincar. Aí Uhum. congrego a sua ideia nesse sentido, que desconstruindo essa ideia de que esse é o professor, né, ideal, que nós tivemos esse professor na nossa experiência enquanto aluno, nós, né, que já temos uma caminhada, também acreditamos nisso porque fizemos nesse sentido, mas hoje a gente tem outro olhar sobre a infância, outro olhar sobre a criança, outro olhar sobre a aprendizagem, e acreditamos que, mais do que tudo, é preciso entender essa criança, e é nas sutilezas, né, Camila? E aí a gente vai conseguindo oferecer momentos de brincar que sejam realmente valiosos e que a gente interfira menos, não é? Sim. E aí, quando a gente vai compreendendo o nosso papel, nós vamos conseguindo transformar essa praxis pedagógica que está sempre atrelada à nossa teoria, às nossas experiências práticas e às nossas crenças. E nós precisamos estar abertas a desconstruir essas crenças. Que aí vem um pouco dessa coisa da ludicidade, de que as crianças precisam de coisas muito lúdicas para poder estar aprendendo, sendo que a criança, o brincar da criança, ele é natural, ele é vital, ele parte de um desejo das crianças e de uma necessidade para ela. A criança, ela brinca o tempo todo, não tem como assim, agora é hora de brincar. Então agora nós estamos na escola, tem a hora do lanche, tem a hora da história e tem a hora de brincar. Para a criança não existe a hora de brincar, porque ela acontece o tempo todo. Ela acontece na hora, por exemplo, que ela vai lavar as mãos e ela começa a dedilhar os dedos na torneira, que ela quer fazer uma conchinha com a mão para poder beber a água. Então, tudo isso vai se transformando num brincar, num jogo, de brincar simbólico, de brincar corporal, de gestual. A criança é pura gestualidade de brincar. Né? Se a gente observar a criança, ela está o tempo todo. Ela está andando, ela não está andando, às vezes ela está saltitando. Exatamente. Né? Eu estava E ela está... pensando nisso, que hoje, desculpe interromper, Camila, mas me veio à mente. Hoje, ao abrir a janela pela manhã, 6:30 da manhã, tinha uma criança junto com o pai indo para a escola. E aí eu estava observando, né, rindo sozinha aqui da janela de casa, o quanto ela estava subindo a escadaria brincando. Então, a caminhada já era uma brincadeira, né? A descoberta desse caminho que ela, embora faça todo dia, ela já vai brincando. É da essência da criança. Realmente a gente organiza uma rotina, uma jornada com tempo de brincar, né? A hora de brincar é isso, né? Mas para ela é todo o tempo, né? Sim, e aí esse eu acho que é o primeiro convite que eu faço a todas as educadoras que estão aqui, os educadores, de olhar para esse brincar como um fio vivido com uma fluidez na criança. As crianças, elas querem reencantar a vida e o brincar é elemento essencial nesse plasma de vida, nessa fluidez que ela está vivendo a vida. Não tem como a gente querer segmentar e a gente querer fragmentar, não existe essa possibilidade. Por mais que a gente tente, essa ruptura é somente na cabeça do adulto, porque na criança não. Porque essa criança, ela vive um tempo diferente, como eu já disse, né? É um tempo que é um tempo de entrega, de presença. E nós temos uma certa dificuldade de viver esse tempo presente, porque nós estamos sempre ali elaborando o futuro, contemplando o passado, e o presente a gente muitas vezes passa despercebido por ele. E a criança não. A criança, ela vive aquele momento como se E agora? fosse o momento. Sim. E depois vem as outras situações, né? Então, acho que olhar esse brincar de uma forma dessa inteireza da criança já é um ponto importante de se considerar dentro dos planejamentos, do cotidiano da escola,
a criança ela é inteira, né? E não fragmentos dela. E aí, quando a gente vai se debruçando sobre esse corpo da criança, acho que a primeira coisa que me vem em mente é essa conexão dos sentidos. O tanto que a criança ela tem essa integração. E nós, como adultas responsáveis por esse desenvolvimento das crianças, uma das coisas que eu penso que é fundamental é favorecer essa integração, como oferecendo elementos naturais para que as crianças, né, possam ter contato com diferentes substâncias das matérias, que elas possam, por meio dessas materialidades, brincar de diferentes modos. A criança, por exemplo, quando ela entra em contato com uma lama, ela tem uma gestualidade ali que eu acho incrível, porque é como se a lama e criança se tornasse uma única coisa. É uma fusão que existe nesse momento, né? Então, enquanto a criança ela está tentando entender essa matéria mole, esse brincar, essa conexão, essa relação com a lama, ela vê que ela consegue mover a lama, mas ela não consegue domar a lama. Isso vai trazer contribuições de narrativas imaginárias para as crianças muito grandes. Então a gente precisa ofertar espaços que sejam ricos em materiais e materialidades, para que as crianças tenham essa oportunidade de viver os seus sentidos. E aí, quando a gente pensa nos sentidos das crianças, a gente já parte de que o tato, ele é, assim, o essencial. E, né, ele é o que integra tudo. Por isso que a criança, até o visual da criança é muito tátil. Se uma criança fala assim, eu quero ver isso que você está segurando nas mãos, né? Ou então se você pergunta para ela, você quer ver? A primeira coisa que a criança faz é estender as mãos, né? Porque ela vai querer pegar para ver. Então a criança ela vê com as mãos. E eu acho que aí entra um pouco dessas sutilezas do olhar da criança. Que a criança tem esse olhar sutil de conseguir integrar esse tato, de tatear os elementos e com quem ela está relacionando de uma forma muito profunda. Não é à toa que bebês, por exemplo, crianças pequenas, depois a gente vai perdendo isso, né? Mas tem uma fixação no olhar penetrante, que é até desconcertante para quando a gente fica olhando as crianças, não é? É, tão gostoso de ver, né? Porque elas olham como se tivesse, assim, olhando dentro da gente, por conta disso, porque a criança, ela vê sem medida, ela interpela sem, sabe, embates, grandes embates, ela quer estar ali, presente. Então, quando eu penso nessas sutilezas do olhar, a primeira coisa que me vem na cabeça, de como uma contribuição da criança, é esse visual tátil. É esse tatear os espaços, tatear os encontros, tatear as relações existentes ali que permeiam esse brincar, né? O tanto também que a criança gosta de brincar de se esconder e achar. Essa narrativa que ela vai criando, né? Do esconde-esconde, do se esconder com tecido, isso desde muito pequena. Sim. É. E o quanto, Camila, nós, professores, gestores de escola, precisariam, né, ter isso tão claro para poder compreender o quanto é necessário sair um pouco do plástico, né? Sair um pouco da mesma textura, aquela mesma temperatura, aquelas mesmas cores. É lógico que é legal ter um parque bacana, é legal ter os brinquedos na sala, mas tem tantas outras coisas, não é, Camila? A natureza nos mostra tantas possibilidades, tantas texturas, tantas cores, tantas temperaturas diferentes. Quantos elementos brincantes a gente consegue selecionar da natureza para trazer dentro da sala de aula, da sala de referência, do pátio da escola, do parque da escola. E quando a gente fala natureza, vai muito além, né, de ser as árvores plantadas na escola, os animais criados no quintal da escola.
ou a grama, é muito mais que isso, né? É possibilidade de explorar mesmo no cotidiano mesmo, no dia a dia, né? Por meio dos objetos que são aí tão potentes para essas pesquisas, né? Então, temos uma variedade de possibilidades e não se esgota, né? A natureza não se Sim. esgota de possibilidades, né, Camila? E a criança, ela está atenta a isso. Ela olha, por exemplo, as miudezas do chão o tempo todo. Ela quer pegar aquela folhinha vermelha. Estava até aqui, ó, cheio de... Todo dia eu recebo coisas dos meninos, né? Então, eles querem pegar a folhinha do chão, a pedrinha que é diferente, aquilo que encanta o olhar dela. A criança, Sim, ela é uma, né, ela é uma colecionadora desses achadouros, dessas miudezas que ela vai encontrando pelos seus caminhos. E isso já nos mostra o quanto que a natureza em si é o maior objetivo de relação da criança e desse brincar. A criança, ela gosta, por exemplo, de brincar com o vento, de brincar ali de sombras com a luz do sol. Ela está o tempo todo em relação com esses fenômenos existentes no cotidiano. Então, quando eu olho para esse brincar, quando eu olho para esses fenômenos, eu consigo pensar em possibilidades de ampliar essas experiências das crianças. E aí eu consigo trazer contextos mais próximos dessa realidade para as crianças, porque se a gente não está atenta, não tem esse olhar sutil dessas experiências que as crianças vão vivendo, nós vamos descontextualizando as atividades, o que nós estamos propondo para as crianças nas escolas. E aí que está o grande equívoco de não olhar esse cotidiano que está pulsando de vida como currículo para a criança. É isso que a criança quer. A criança, ela não quer saber se o sol é amarelo, é redondo, ela quer saber por que ele só aparece de dia e não à noite, por que ele é quente, ele pega fogo, ele vai explodir. A criança quer saber disso. São essas questões mais, né, mais profundas aí que ela quer saber. Por E que que a aí que vem. sombra, né, Camila? Por que que a sombra em determinado tempo do dia é diferente, né? Se for de manhãzinha com sol, a sombra é de um jeito. Se for, né, perto do meio-dia, a sombra é de outro jeito, né? Elas Esses dias, fazem essas perguntas. esses dias os meninos estavam me perguntando por que a sombra segue. Por que a sombra segue? E outro dia eles estavam perguntando sobre o sol também. Por que o sol nos segue? Por que a lua nos segue? E aí eles estavam nessa investigação, né? Essa imaginação da criança, esse lugar de origem que a criança tem, porque a criança está sempre perguntando as origens das coisas, ele deve ser valorizado. É aí que habita, né, a riqueza infantil e que a gente não pode tirar da criança. Eu estava numa palestra do Paulo Fock recentemente e eu gostei muito de uma contribuição que ele fez, que depois que ele explicou todo o processo documentacional, da documentação pedagógica, das comunicações, vieram as perguntas, e uma das perguntas era se em algum momento do projeto, dos contextos investigativos, a professora precisava fazer com que as crianças chegassem à resposta certa daquilo que ela está investigando. E ele disse, gente, as crianças têm quanto tempo de educação infantil? Quanto tempo que elas têm de ensino fundamental, né? E o próprio nome já diz, educação infantil, ensino fundamental. As crianças na educação infantil, elas têm que brincar, elas têm que viver experiências, elas têm que conseguir elaborar suas teorias, criar teorias. Para aprender as coisas da forma como é real, por exemplo, do porquê que a Lua segue, o Sol nos segue, ela vai ter muito tempo no ensino fundamental para poder aprender sobre isso. Não vai ser na educação infantil que eu preciso ensinar isso, né? Então, o que a gente precisa fazer é que as crianças tenham espaço para brincar com os seus corpos e as suas mentes de forma integrada. É brincar com a sua imaginação criadora, as suas teorias, as suas hipóteses. É isso que a gente precisa potencializar no dia a dia das crianças. E não que elas têm que descobrir que o sol é amarelo, mas sim
fazer perguntas sobre o sol, fazer teorias do porquê que o sol brilha tanto. É aí que está a beleza da educação infantil. Que a gente não tire isso das crianças, né? Porque depois elas vão ter muito tempo pela frente para descobrir tudo isso. Verdade. Esses E a dias gente, um... enquanto adulto, o que a gente precisa, né? Enquanto professor, educador, estagiário, pais, mães, enfim, enquanto adulto que nós somos, o que precisamos é validar essas perguntas, né, Camila? E não intimidar as crianças. Ah, agora não. Ah, não, depois eu te falo. E não, é validar mesmo. É olhar com aquele olho. Que delícia a sua pergunta, né? Que coisa gostosa. Vamos procurar junto a resposta para isso, né? Porque assim a gente vai fazendo com que as crianças não tenham receio de perguntar, tenham desejo de querer saber mais, né? Elas sintam tocadas, né? Por essa que já é delas, é natural de querer saber as coisas do mundo. Isso é da criança, mas nós adultos precisamos alimentar isso, né? Quanto mais melhor, né, Camila? E aí, esses dias, o Martim virou para mim e falou assim: Mamãe, eu sei por que que a gente enxerga. Ah, Porque existe uma câmera dentro do nosso olho que nos faz enxergar. Fica dentro sim. dessa bolinha preta. E aí, as pessoas que não enxergam é porque essa câmera quebrou quando ela nasceu ou estava com defeito. E aí ficou, essa é a teoria dele, é uma teoria provisória que ele encontrou para poder explicar do porquê que nós enxergamos e algumas pessoas não enxergam. Uhum. Não tem por que eu ir lá e explicar toda a lógica de como que é o funcionamento da visão para ele nesse momento. Ele precisa ir fazendo as suas descobertas. E eu falei para ele, uau, filho, que legal, que bacana essa sua teoria. E depois eu convidei ele a pensar como é que poderia ser essa câmera. Como é que seria a estrutura dessa câmera? E ele foi tentando me explicar. Então, a gente poder fomentar essas teorias, né? E nesse sentido de ampliar esse diálogo. E que depois, isso já na escola, com o objetivo na escola, de que as crianças possam ter oportunidades de utilizar diversas linguagens para expressar e materializar os seus pensamentos em relação a essas suas teorias que elas estão criando. Então, que a Sim. gente possa criar essas possibilidades para elas, para que elas possam pensar com o corpo, brincar com o corpo, falar, né, e gestualizar aí de diferentes modos essas teorias que elas vão construindo a partir das suas investigações. E é sempre importante lembrar disso, né, Camila? Acabou de falar quanto tempo, né, por meio da fala do Paulo Fock. Quanto tempo essas crianças vivem? Há quantos anos elas estão descobrindo o mundo? E nós podemos ser, né, o caminho para essas descobertas, mas todas elas têm as suas teorias provisórias. E que bom, né? À medida que nós vamos oferecendo possibilidades, elas vão se repertoriando e vão refazendo suas teorias. Né? Que coisa bonita que é essa. Nosso papel é muito importante também, né, Camila? Enquanto Sim. adulto, promotor dessas possibilidades, né? E aí existe também algo que tem acontecido bastante e é algo que eu me entristeço muito, sabe? Desse olhar para a infância mais fragilizada que tem acontecido. E isso, quando a gente fragiliza a infância, ao invés de empoderar e de se colocar e de colocá-la num lugar de empoderamento, porque a infância é um lugar de potência, a gente também vai afrouxando esses corpos das crianças, a gente vai constituindo medos, temores nesses corpos das crianças, nesse brincar. Vira um brincar temeroso. E eu tenho observado muito durante as crianças nos parques, por exemplo, e existe uma cultura do adulto desse receio da criança brincar. Outro dia eu vi um diálogo de uma menininha que, inclusive, a criança às vezes ainda tenta, né, de alguma forma, impor os desejos dela. De alguma forma ela busca lutar. É o que eu mais, às vezes, Sim. me entristece é isso, porque os adultos, às vezes, não querem escutar. E aí essa menina, ela virou assim pro Martim, pros meninos, falou assim, eu quero subir ali, mas o meu avô não deixa. Aí eu sei que eu consigo, ela falava. E o avô dela dizia assim, não sobe ali porque é perigoso, você não vai conseguir, você pode cair.
E ela falava, eu quero subir, mas eu sei que eu consigo. E esse eu sei que consigo deve ser cansativo para a criança, porque a criança está o tempo todo tentando afirmar para a gente que elas dão conta, que elas são capazes. E nós adultos muitas vezes não confiamos nessa criança. Então acho que a gente precisa confiar mais nas crianças, inclusive sabendo que essa confiança vai ter riscos. E os riscos fazem parte. Estava lendo recentemente um texto do Gandhi Piorsky, que eu super recomendo para vocês, que falando de brincar é um educador aí que vem de uma pesquisa muito interessante sobre esse brincar. Tem o livro dele, Brinquedos do Chão. É um texto mais difícil e complexo de ler, porque ele traz muita antropologia, filosofia, mas ele é enriquecedor. Estou aqui. Estou procurando para mostrar para elas. Está aqui na frente. Pode falar, Camila, desculpe. Nesse sentido, e ele vai falando, né, desse território gestual que o brincar habita, de contenção, de carinho, de abraçar, de dar espaço para surpresa, de deixar cair, de permitir ao corpo essa possibilidade de cair, né, de acolher o choro e de pegar e soltar. Então existe essas infinidade de gestos no brincar. Só que para isso a criança precisa ter um espaço garantido para que ela se arrisque a viver essas situações, de que ela pode cair e tudo bem, né? Se ela cair, o que eu vou fazer? Eu vou acolher o choro. Mas ao mesmo tempo, ela não pode viver os meus receios enquanto adulta. Eu sempre falo uma frase que eu li em algum lugar, e eu não sei onde eu li, mas que o nosso medo de adulto não pode ser maior que a coragem das crianças, né? Então, às vezes eu falo para os meninos, né? Porque tem um brinquedo aqui em Portugal, tem um parque aqui em Portugal, e um brinquedo específico que existe em vários parques, que ele é como se fosse uma teia de aranha de cordas e é muito alto. Ele é muito alto. Só que geralmente o chão é de areia. Se a criança cair lá de cima, ela vai se machucar, mas vai sobreviver, né? Vai estar tudo bem. Mas, né? Adultos é que, né? Mas dá um certo receio, que era o brinquedo que a menina queria subir e falava que dava conta que conseguia e o avô não deixava. E o Otto tem 3 anos. E ele sobe na ponta, sabe? Ele vai escalando assim, numa velocidade muito grande. E aí tem dias que eu tô mais receosa e eu falo para ele, filho, eu sei que você consegue, eu sei que você é capaz, a mamãe não tá dando conta de ver você aí em cima. Então eu falo para ele, a insegurança é minha, não é sua. Não é sua. Então eu falo, por favor, desce daí para me deixar mais confortável, porque eu tô aqui aflita, né? E então a gente precisa ter esses diálogos com as crianças, encorajar as crianças e não botar receios nelas. Esses riscos precisam ser vividos também. E aí tem o Alfredo Royelos, que ele fala justamente dessas marcas da infância. O quanto que as crianças de hoje têm perdido, que são as cicatrizes, né? Que nós ganhamos quando a gente vai constituindo esse corpo, conhecendo esse corpo, seus limites do corpo, a gente vai ganhando algumas marcas nesse brincar. E as crianças hoje, por esse zelo enorme, por esse excesso de proteção, muitas vezes elas nem essas marcas possuem para contar histórias, as histórias do seu corpo, né? As histórias dessa construção do eu, porque o corpo é a construção do eu, dessa minha inteireza, é o saber até onde eu posso ir. E como que a criança vai saber até onde ela pode ir se ela não consegue viver isso? Né? É verdade. Estou aqui pensando, Camila, em relação ao espaço externo das escolas. O quanto a maioria, né, dos gestores, enfim, a maioria das escolas, elas têm sempre a tendência, tá? Não é isso, não é regra geral, é claro, né? Que bom. Tem sempre a tendência de nivelar os pisos, né? Ao passo que um piso ondulado, uma grama, um morro para subir, como isso desafia, né, as crianças.
E como elas querem, né? Subir nas Degrau. árvores que tem no colégio, né? Nas escolas. O quanto a gente precisa também. Eu me lembro, olha só como isso é marcante. São coisas muito sutis, mas que mostra mesmo o que a gente pensa. Eu lembro uma vez que nós, na escola, fomos criar o parque, né? Que era um corredor anexo que tinha lá. E a única o único senão que tinha é que naquele corredor, que era inutilizável, mas a gente queria tornar brincante, ele tinha um degrau. E aí todo mundo, não, não vai dar certo, tem um degrau, as crianças vão cair, os bebês vão cair. Mas era exatamente o desafio que eles queriam. É exatamente o desejo deles era subir aquele lugar e vencer aquele desafio. As maiores pulavam para cima, para baixo. E os bebês iam engatinhando até conseguir, né, com os seus movimentos, transpassar aquilo que para nós adultos no início era visto como um desafio. E como isso tem a ver com a Diva querida falando aqui que a vida não é linear, né? Isso, Diva. Como a gente precisa pensar nos desafios para além, do espaço interno de sala de referência, mas aberto ao mundo mesmo, né? Sim. E esses diferentes níveis, o degrau é algo que assusta muito, né, as pessoas, principalmente quando se tem crianças muito pequenas. Com uma certa razão, porque a escada ela oferece riscos, né? Sim. Mas nem por isso a gente vai deixar de utilizá-la. A criança, muito menos. Então a gente já precisa garantir ali uma segurança física, mas ao mesmo tempo confiar. Quando a gente vai compreendendo, quanto mais a criança, na verdade, vai investigando o seu corpo, ela também vai entendendo os seus limites. Ela vai sabendo até onde ela pode ir, onde ela precisa de um apoio. Tem uma educadora aqui no Instagram que eu vou indicar aqui para vocês seguirem, chama Débora de Paula. E ela pesquisa muito essa questão do corpo. E ela tem uma bebê e ela vai documentando, né, a bebê dela, esse movimento que a bebê vai conquistando alguns movimentos, por exemplo, de subir a escada, de descer o degrau, e é muito interessante observar sobre isso. Então, porque esses riscos, né, tem até quis anotar do jeito que o Gandhi colocou, que o risco ele é fator essencial para o uso da gestualidade corporal. Sem ele, a criança não consegue compreender a sua inteligência corporal, que é vital. Inclusive, é um instinto de sobrevivência da criança. Então, a gente dar essa possibilidade vai fortalecer o brincar da criança em diferentes situações, né? O subir em árvores, o brincar de balanço e balançar alto, o poder subir escorregador, ao invés de escorregar por ele, porque é uma tendência que a gente quer que a criança utilize só de um determinado modo o brinquedo. O que a gente faz com a criança quando nós insistimos que a criança utilize aquele brinquedo apenas daquela forma sistematizada pelo adulto? Nós rompemos com um ciclo de criatividade, dessa narrativa simbólica da criança de uma forma brutal. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento é justamente ao contrário, é falar o que mais você pode fazer com esse brincar, com esse material, o que mais? Né? Então, a gente fomentar mais isso, ao invés de restringir, tá aí a palavra importante, né? A gente poder ampliar, poder fomentar, poder inspirar, ao invés de restringir, de controlar, de super proteger as crianças. Sim. O Rielos, inclusive, fala que a superproteção é uma violência para a criança. A gente acha que violência para a criança é só quando a gente agride a criança fisicamente, mas não, existem muitos outros tipos de violência. E uma delas é essa superproteção. É eu virar para a criança e falar assim, não, você não vai subir aí porque você é pequeno e esse lugar aí é muito perigoso. Né? Ao invés de falar, você quer subir? Vamos subir, eu estou do seu lado, se você precisar de ajuda, eu te apoio.
né? Uhum. Então, existe uma diferença grande aí. E se ela Sim. cair, né? Porque aí tem a questão, e se a criança cair? Muitas vezes, quando a criança cai, existem algumas reações do adulto que também desfavorece essa situação, né? De quando a criança cai, fala, a gente dá ou vem aquele sermão, eu te falei que poderia machucar, não era para ter feito isso, né? E assim, vem quase automático. Olha, eu falo porque às vezes eu caio nesse lugar, tá? Não é porque não Sim, acontece sim. comigo, não. Mas a gente vai falar isso, então valida uma situação de que é como se a gente estivesse até colocando de que era para acontecer só para a gente falar, agora você vai aprender, né? E na Uhum. verdade é o contrário, a gente fala, olha, tá tudo bem, né? Não tá tudo bem porque às vezes a criança não tá tudo bem, né? Mas falar, Sim. olha, eu vi que você caiu, acolho o choro, depois eu posso conversar e falar, você caiu dessa vez, mas uma outra tentativa você pode conseguir fazer o que você gostaria de fazer, né? Sim. Então, ou então a gente fala do tá tudo bem, né? Quando a criança cai e fala, tá tudo bem, levanta, vamos lá. E na Para de verdade não choro, é né? assim, Ai, né? meu Deus, não foi nada, não precisa chorar, que também é uma violência, vamos dizer assim, né, Sim. Camila? Porque a gente nega o sentimento das crianças. Então, a gente precisa dessa gestualidade com as crianças, né? Do acalentar, do abraçar, do acolher esse choro e do validar esses riscos que ela pode ter. Eu sempre falo para os meninos: você estava se divertindo? O importante é que você estava se divertindo, né? Então, para que eles entendam que faz parte, não é sempre gostoso, existem desafios. E a criança sabe disso, e ela é muito resiliente nisso, porque se a gente não desencoraja a criança, ela vai tentar, e ela vai tentar, e ela vai tentar, até ela conseguir, né? Eu falei da conchinha de beber água, né, fazendo conchinha com a mão, assim, porque tem sido uma busca insistente aqui dos meninos, né? E quando eles conseguem, eles querem fazer bochecho na escovação, então eles querem fazer a conchinha. E quando eles conseguem, é uma vibração, é uma celebração, porque foi uma conquista. Quais são as conquistas que as crianças têm nesse corpo, nessa imaginação e nesse brincar? Que muitas vezes a gente não observa ou que passa despercebido, porque o brincar, ele às vezes é Camila, vamos esperar um minutinho só, tomara que retorne. Caiu a conexão, vamos aguardar, gente, já já ela está de volta. Vamos esperar ela de novo. Vou chamá-la aqui. Vamos ver. Já chamei. Venha, Camila. Tá tão gostoso nossa conversa. Tá tão gostosa, né, gente? Já chamei ela de volta. Vamos aguardar. Fique aqui, pessoal, não sai não. A gente precisa pensar a todo momento como falar com a criança para não desencorajar. Isso mesmo, Isabel. E teve outra amiga que também colocou uma coisa tão interessante. Deixa eu ver se ainda dá para resgatar aqui na conversa. A Bia concordando. Quanto isso, obrigada, Paulinha. Vamos aguardar. Chama mais uma vez a Camila aqui. Muito boas trocas. Obrigada, Drica. Obrigada, Leia. Vamos chamar aqui a Camila de novo. Já convidei, já está aqui. Ai. Quais são os livros que estão atrás de você? Vou mostrar. Estão aqui propositalmente, Carla. Construção e construtividade, materiais naturais e artificiais nos jogos de construção. É da coleção Experiência da Educação Infantil, editora Forte, da Alejandra Dubovic e Alejandra Cipitelli. E este aqui
É da mesma coleção, olha. A linha como linguagem, mesmas autoras, o repertório do visível. Gente, esses são livros esplêndidos, maravilhosos, maravilhosos. Umas experiências lindíssimas. Este aqui é o meu livro querido. Demorei muito para comprar e quando achei, falei, não, esse demorei porque não tinha a edição no Brasil, tinha esgotado, enfim. E aí consegui. Essa conversa reflexiva vai nos levar a refletir sobre a nossa prática. É isso mesmo, Léa, é isso que a gente deseja. Ótimo livro, né, Raquel? Muito bom. Muito bom, Bárbara. Consegui tirar sua dúvida, Carla. São livros muito bons, gente. Recomendo, viu? Vou chamar de novo a Camila, pessoal. Vamos lá. Convidando. Tomara que dê certo. Aí eu que agradeço, Carla. Enquanto a Camila estava aqui conversando, né, sobre os desafios nos espaços externos da escola, né, tem aqui a Raquel, que é da creche Lar São José, aqui da minha cidade, nós trabalhamos, né, nessa parceria de formação, e ela estava contando que lá na creche Lar São José é um morrão, né? E aí, Camila, cadê você? Gente, caiu tudo aqui! Tudo, porque acabou a bateria do meu celular e ele estava carregando, só que Oh, ele estava carregando no computador. E aí na carga não deu conta, gente. Mas cheguei deu, de volta. deu certo agora? Que susto! Deu certo. Ai, que Só bom. tive que arrumar aqui porque o cantinho tive que aproximar da tomada. Então, por isso que ficou assim. Mas Ai, deu que certo. bom. Ai, que bom. Poderia passar os dados dos livros? Camila, enquanto você estava aqui, uma das meninas perguntou quais são os livros que você tem lá no fundo, né, na minha estante. Então, eu já mostrei para elas Construção e Construtividade e Esse a é linha muito como bom. linguagem. E aí a Branca está perguntando assim, passar os dados. Passo sim, Branca. Eu costumo colocar, né, um post depois no feed com as dicas, e aí vou passar esse também, inclusive o que a Camila referendou, que é o Brinquedos do Chão do Gandhi Piorsky. Tá bom? Coloco os três Sim, como referência que para é que vocês vão muito bom. somando. Vocês podem ir aí somando referenciais teóricos que vão dar corpo para o estudo, né? E das Alejandras, nós são livros assim que são imperdíveis para o professor de educação infantil, que traz referências práticas, as vivências com as crianças, trazem as fotografias que muito nos encantam e dá acesso também a vídeos das crianças nessas ações. Então é muito legal, imperdíveis mesmo. Ai, que bom, Camila, que você está aqui, fiquei feliz. Ai, gente, eu até perdi o rumo da conversa, mas a gente estava falando dos riscos que eu sei. Isso, E aí, e aí eu caí. Olha só, eu estava falando dos riscos e eu caí, gente, né? Simbolicamente aí, para poder trazer aí um contexto do cair, que as crianças precisam viver também isso, né? Não é que a gente vai provocar que as crianças caiam e se machuquem, sim. né? A gente tem aí um papel importante de assegurar essas condições físicas, mas ao mesmo tempo de favorecer para que elas tenham essa autonomia, que elas vivam, possam Uhum. viver esse gesto corporal no brincar de uma forma intensa, porque é assim que ela vai tendo maior sapiência do seu próprio corpo e vai construindo a sua identidade também. Vai criando seus Né? Então, limites, né? Tem aqui também, Camila, um comentário da Laririri. Recentemente tenho falado para as crianças quando caem. Nossa, você caiu e se assustou, né? E foi lindo ver dias depois a mesma criança falando isso para a outra. Exatamente. Elas vão criando esses laços, né? À medida das nossas atitudes, à medida dos dos nossos diálogos com elas. Elas vão construindo esses vínculos com o nosso jeito de ser e vão se constituindo também, né? Sendo elas mesmas, vão se constituindo com o nosso exemplo, né, Camila? sim, e aí dentro
desse brincar, desse risco, desse viver esse corpo de forma inteira, porque, retomando até um pouco do que a gente falou anteriormente, de o quanto que a criança, quanto mais ela vive esse corpo de forma integrada, mais ela se descobre, mais ela descobre os outros, ela descobre essa inteireza dela e também descobre a inteireza dos objetos, das outras pessoas. Ela vai tendo essas percepções tão importantes que vão fazendo com que ela se conecte a este mundo. E é isso. Acho que as escolas de hoje tinham que ser menos escolas na educação da infância, sabe? Porque para que as crianças tenham espaços de viver a vida cotidiana mesmo dentro das escolas. Que elas tenham espaços de construir essas relações existentes dentro da escola, de continuar a sua pesquisa, de brincar, de criar narrativas simbólicas. Esse imaginário da criança, ele é muito, muito poderoso, muito fértil. E a gente não pode desfavorecer que a criança realmente utiliza e viva ele, né? Ele é um elemento vital para esse brincar da criança. Camila, Então, como que a gente... Estou aqui com o Charles do Educar Poético, não sei se você conseguiu assistir a live com ele, e eu convido vocês que não tiveram oportunidade de assistir, que retomem no meu feed, lá do Sala de Aula Organizada, a live que nós fizemos na segunda-feira, que foi incrível, incrível. Charles, obrigado por você estar aqui, né, aí prestigiando a Camila, nossa querida amiga. E ele coloca assim, esses joelhos ralados são memórias que deixaram marcas. Exatamente. O que você vai contar? O seu corpo conta, a Camila acabou de falar isso, né? O que você tem para contar, né? Sim, que é essas marcas. E sabe que uma vez eu fiz uma pesquisa na escola justamente sobre as marcas da infância. Quais seriam as marcas da infância? Então eu fiz nos adultos e nas crianças e fotografei. Então tem uma série de fotografias mostrando as marcas da infância. O que seriam as marcas da infância para você? E aí foi interessante porque vieram, por exemplo, junto com, que é o que o Roielos fala, né? Junto com as cicatrizes, os joelhos ralados, as marcas que ficam gravadas no nosso corpo, vem também as histórias que permearam esse momento. E isso, sabe, não tem por que a gente tirar das crianças. Então, junto com, olha, esse aqui foi uma queimadura que eu fiz, esse aqui foi um dia que eu caí de uma árvore que eu fui subir para pegar uma goiaba. Então, vinham muitas narrativas. E aí, mais uma vez, não só narrativas, vinha acompanhada de vida. A criança precisa de vida, precisa viver dentro da sua casa, nas escolas. Então, não tem por que tirar esse lugar de vida existente da criança nas escolas e substituir por outras coisas mais artificiais, como você trouxe a questão do plástico, de eu trazer contextos totalmente fora da realidade das crianças, que não tem relação com o que elas estão buscando, com o que elas estão pesquisando, porque eu achei na internet muito legal, e aí eu vou e faço. Então, a gente olhar para isso que está pulsando da criança. É isso que nós precisamos garantir cotidianamente nas escolas, né? E olhar para esse brincar não como um passatempo, porque eu vejo muitas vezes essa desvalorização que eu estava trazendo também aqui, né? Que a professora, muitas professoras dizem, olha, eu já fiz isso muitas vezes, tá? Não tiro a minha responsabilidade nessa situação, mas vai, planeja um monte de propostas com a maior, né, boa vontade, dedicação, desejo. Não tiro isso, eu acho que é legítimo esse lugar. E aí programa aquele planejamento cheio de pinturas, de histórias, de brincadeira, de situações para as crianças. Mas depois que a criança faz a proposta, então a criança vai lá e pintou. Aí ela pode brincar, como se o brincar fosse um passatempo. Estou passando o meu tempo, estou ocupando o tempo da criança enquanto eu acompanho as outras crianças. E na verdade não é. A gente precisa, né, inverter um pouco a lógica no sentido de valorizar as situações e não colocar elas em patamares de hierarquia.
Agora, então, você pode brincar porque você já terminou o que era muito valoroso para mim, enquanto adulta e educadora. Mas e Aquilo para lá a em criança? primeiro, né? Aquilo em primeiro. Se sobrar tempo, a gente brinca, né? Que pena, Sim. né? Que é o que acontece, por exemplo, quando a criança vai brincar com tinta e ela se suja toda. E muitas vezes o lavar as mãos se torna muito mais prazeroso para ela do que a pintura em si, né? Sim. Porque ela tá ali naquele brincar e ver a tinta se desfazer na água e ver a água se misturando e transformando em outras cores. E aquela temperatura, e espirra água no rosto dela, isso tudo se torna muito mais divertido do que ela tá ali sentada com o pincel na mão fazendo a pintura. É, ou, Então a ou gente carimbando a mãozinha, né, Camila? Ou carimbando a mão, que é, tem só o movimento do educador ali naquela folha, né? Meio estéril, né? sim. As crianças gostam mais, né, de outras coisas. A Ana Flávia está dizendo aqui, ó, por escolas de viver e não cumprir, cumprir e cumprir. Sim. E aí, outra situação que é muito comum de acontecer, que eu observo, né, e também já visualizei muitas vezes, é que no momento do espaço externo, então, agora nós vamos brincar, e aí leva as crianças para o parque ou para um espaço externo, e aquele adulto, ao invés de estar ali né, observando as situações que estão acontecendo, não só para poder garantir fisicamente também, né, como a gente falou, essa estrutura física das crianças e de encorajamento, mas tentando observar o que surge, o que emerge daquele brincar. Muitas vezes o adulto ele relaxa nessa situação, como se ele não precisasse da figura dele ali, e aí, né, ou conversa com outros educadores, usa como um espaço mesmo de agora eu não estou ativa e eu vou relaxar. E não é Uhum. bem assim. Nós precisamos estar num estado de sempre alerta, eu falo, né, para poder conseguir acompanhar essas sutilezas das crianças e, ao mesmo tempo, preservar uma certa intimidade desses brincar, né, dessas brincadeiras das crianças, porque o adulto, eu vejo que muitas vezes a gente tende a ir para extremos, né? E, não, o que a gente precisa buscar é aquele equilíbrio, o famoso equilíbrio. Então, ou eu fico muito próximo das crianças e invado o brincar das crianças, que foi o que eu disse lá no começo, ou às vezes a gente abandona essa criança, né? E na verdade a gente tem que buscar compreender o nosso papel, equilibrar as nossas ações, também, inclusive, às vezes até intercalar essas ações no sentido de ter uma intenção do que eu vou fazer naquele momento. Então, nesse momento, eu vou observar as crianças brincando. Eu quero observar o que elas estão trazendo de histórias, quais são as figuras simbólicas que elas estão trazendo, o que elas estão investigando no momento do parque externo, quais são as relações, com quem elas estão brincando. É isso que eu vou observar. Aí, num outro momento, eu vou estar mais próximo de algumas crianças que talvez precisam de um apoio para se encorajar, para poder se arriscar mais em determinado movimento, numa determinada situação. Aí, no outro momento, eu vou dar um pouco mais de espaço para que as crianças tenham os seus próprios segredos, tenham sua intimidade ali, né, garantida, porque eu não preciso estar o tempo todo em cima das crianças. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente tenha uma intencionalidade e uma consciência das nossas ações com as crianças. Ah, Isso pois é um exercício também muito forte que a gente precisa fazer, né? sim, Pode Camila. falar. A nossa amiga aqui, Coisinhas do Quintal, escreveu assim: é um brincar no parque abandonado. Muitas descobertas e brincadeiras acontecem no parque. As coleções começam no parque, né? Eles começam a catar sementes, as folhinhas, como as suas crianças fizeram, né? As descobertas, né? Um pedacinho do plástico, a rodinha do carrinho que foi parar ali por um acaso. As descobertas são feitas nesse momento. E nem sempre a gente está, né, atento para isso, né? Ou porque a gente está conversando com outro adulto, Uhum. né? Ou, E, ao, enfim. e aos gestos, né? Estar atenta a esses gestos. Quais são os gestos que as crianças têm? As crianças têm tanta sutileza nesses momentos de gestos. É muito encantador
acompanhar essa gestualidade das crianças. Às vezes, de elas também encorajarem outras crianças, ver, eu acho tão encantador, por exemplo, ver uma criança passando a mão no ombro da outra criança no sentido de, vai, eu estou perto de você. Ou Segurando para poder então, subir a escada, né? Para subir a escada segurando. do escorregador, ajudando. Vai, eu te ajudo. Ou então quando ela tem um encontro com um determinado bichinho, um tatu-bola, e ela fica, ela toca aquele ser, sabendo que ele é delicado, ela toca com delicadeza, ela vai ali, se aproxima com delicadeza. Então é muito interessante de trazer essas observações e torná-las visíveis também. Elas podem, dali, podem também reverberar em outras situações do cotidiano da escola, em outros momentos, pode se transformar num contexto de investigação em que, em que eu vou dialogar sobre isso mais profundamente. Aí eu vou pensar em materiais, vou pensar num espaço, numa linguagem que vai permear esse momento e a criança consiga aprofundar essa pesquisa dela. Isso tudo tem que estar ali, passando também pela percepção do adulto. E aí, uma última sutileza que eu queria trazer também, Selma, é o brincar do adulto. A gente não pode esquecer que nós também temos uma infância pulsante dentro de nós. Tem até uma fala de uma criança que eu trago para a minha vida. Um dia eu fiz uma pesquisa na escola também com as crianças, perguntando o que seria para elas infância, o que seria para elas ser criança. E aí, nesses diálogos, surgiu sobre o tempo da infância. Que tempo é esse da infância? Se a infância acabava. E uma criança disse para mim que a infância só acaba quando a gente morre. Então, para mim é isso, né? A infância só acaba quando a gente morre. Então, ela está dentro de nós. E nós, adultas, educadoras e educadores, nós temos o privilégio de ter, né, várias situações acontecendo no nosso cotidiano que é como se fosse apertando aquele gatilho da nossa infância. Uhum. Né? Tanto as sombras quanto as luzes, né? Não é só também coisa boa, às vezes vem muita sombra aí junto. Mas vai apertando aquele gatilho e a gente precisa saber aproveitar disso, de realmente se conectar a essa criança interior. Talvez até curar algumas feridas que ficaram ali presentes, resgatar algumas linguagens que foram silenciadas, para a gente poder ter mais prazer no que nós estamos fazendo. Eu mesmo tenho resgatado cada vez mais a linguagem do desenho para mim, porque era algo que eu gostava muito de fazer, e com o passar da escolarização, dos processos de conhecimento, a gente vai perdendo esse espaço de desenho, né? E, ao mesmo tempo, interesse. E parei de fazer isso. Percebi que, ao voltar a desenhar, me vinha um grande prazer de estudar, de querer saber mais sobre aquela linguagem e de utilizar ela como forma de expressão e comunicação no meu trabalho. Isso só trouxe um brincar ainda maior. Então, eu gosto muito disso e tudo que é prazeroso é um brincar para nós. Tem o filme, aquele documentário, Territórios do Brincar, por exemplo, né? Que fala justamente disso, que o brincar, ele vem desse prazer do adulto. Ao mesmo tempo, não quer dizer que ele é sempre gostoso, sempre prazeroso, porque o brincar da criança também não é sempre gostoso e prazeroso. O brincar da criança requer muitas vezes dela empenho, dedicação, é desafiador, requer resiliência. E é isso, né? É isso que a gente também precisa olhar para a nossa profissão como um eterno brincar. De desafios, de prazeres, de alegria, que a gente possa ir alimentando esse brincar também no dia a dia com as crianças, né? Camila, tô aqui pensando uma coisa, sabe? Nós estamos no terceiro ano da jornada falando de brincar. E todo mundo, né, que é convidado, no caso, se convida, né? Porque é uma troca de olhares assim, e você detecta, ai, tal pessoa gosta desse assunto. E aí a gente vai unindo os fios. A ideia que me passa é que são todos brincantes e que brincaram muito na infância.
né? Veja o Charles, por exemplo, ele brinca com as palavras de um jeito tão lindo, né? Para quem não conhece o Instagram do Charles, que é o Educar Poético, é lindo, lindo o jeito que ele brinca com as palavras, traz as narrativas reflexivas, algumas doces, outras, como você falou, desafiadoras, mas verdadeiras, né? Vejo você com os seus mapas mentais, é uma brincadeira, né? É um desenho com palavras, né? O quanto a gente é brincante ainda, né? É, eu que tive 8 crianças numa casa, né? Quantos de nós aqui, educadores, somos brincantes até hoje? Ou fomos, né, crianças muito brincantes. E isso a gente não perde, né? A gente às vezes embaça, fica embaçado, fica nublado, por questões inúmeras, mas a gente não perde, né? E o quanto é gostoso aflorar isso. Que delícia, né? Se Uhum. deixar o medo, né, da criança cair. Eu confesso que eu vivi muito isso, contei aqui numa das lives, que na minha primeira experiência enquanto professora, uma criança caiu do trepa-trepa. Eu nunca mais tive segurança de nenhuma outra criança subir no trepa-trepa. Até que as crianças mesmo foram mostrando para mim, Selma, eu consigo, Selma, eu consigo. E eu ficava com aquela ansiedade, meu Deus, você cair de novo, vai machucar de novo, né? Naquele tempo, era uma escola rural, não tinha nada perto, não, né? Tive que Meu Deus. recorrer a uma outra pessoa, né? Para poder levar o médico, enfim, já passou, Selma, já passou. Hoje as crianças conseguem. E aí mudar em mim esse medo, né? Trabalhar isso em mim, para que as crianças possam brincar com com esse olhar, né, autônomo que a gente acredita e empodera, né? Isso que é gostoso. Sem dúvida, o brincar é fundamental para o desenvolvimento da criança. Isso mesmo, Jaqueline. Eu estava tentando recuperar que eu tinha visto o que ela tinha comentado. E é isso, Selma, a gente precisa levantar sempre essa bandeira do brincar, porque como diz o Alfredo Royeus, brincar é mais importante do que a comida para a criança. É um tipo de alimento. Se a criança não brinca, ela não alimenta a sua alma, ela não alimenta a sua vida dessas experiências e ela precisa disso como uma sobrevivência para ela, né? Então, que a gente possa estar aí nessa luta para poder garantir esse brincar dentro das escolas né, de uma forma fluida, de uma forma não compartimentada, de uma forma enriquecedora que nós adultos, nós educadoras, possamos trazer contribuições para as crianças e não tirar delas os direitos, e um deles é esse direito de brincar, né? Que a gente possa garantir isso. E para nós também, né? Que a gente também seja generosa com as nossas ações e garanta o nosso brincar. E sempre fico a pergunta, né? O que eu mais gosto de fazer, o que eu gostava de fazer enquanto criança e eu deixei de fazer? Como que eu posso trazer isso para o meu dia a dia? E quando nós vamos descobrindo essas portas que foram fechadas, e a gente vai lá e abre, a gente vê que é como andar de bicicleta. A gente vai conseguindo, nós vamos conseguindo depois caminhar e se movimentar novamente com esse brincar também, né? Ai, que lindo, Camila. Tem uma colega aqui que está perguntando o Instagram da Débora. Você pode me dizer? Eu escrevo aqui. É Débora de Paula, mas eu não vou lembrar, gente, o Instagram Eu dela. também não sei se tem underline, alguma coisa assim. Tem, eu acho que tem algum underline, mas eu não vou lembrar exatamente assim. Eu vou colocar aqui Porque eu sei também. que ele é mais complexo. Então, e vou colocar também aqui o Educar Poético. Está aqui o Charles aqui conosco aqui. São os dois que a gente aí recomenda. E tem o seu também, né, Camila? Para quem não conhece o seu outro dos achadouros, né? Lindo também. Precisa ir divulgar. Aproveita e divulga, inclusive, seu novo curso, né? Dos mapas mentais. Os mapas mentais. Na verdade, é um Hum, encontro prático para a gente poder dialogar sobre os mapas mentais, sobre a forma de estudar através dele, de se planejar através dele, e como uma forma de organização desse pensamento que é visual. O nosso pensamento ele é visual, então é uma forma de poder conseguir sair dos aprisionamentos que nos colocaram, como por exemplo ter que escrever em linha, nessa linearidade e brincar com esse espaço em branco.
Então, uma das primeiras propostas que, inclusive, eu faço com as educadoras é qual é a sua relação com o papel em branco? Como é que você pode se relacionar com esse papel em branco? Porque muitas vezes, quando a gente se depara com papel em branco, sem nenhuma linha, sem nenhuma margem, às vezes vem até uma certa paralisação do que eu vou criar. Sim. Conforme a gente vai ganhando mais intimidade com esse papel, nós vamos conseguindo habitar ele com as nossas palavras e escrever à mão, escrever ali, né, as anotações por meio desses mapas mentais é uma forma de conexão, inclusive interna, porque conforme eu escrevo, eu vou acionando muitas outras reflexões, né? E vai criando uma identidade. Cria uma identidade. O meu mapa mental, eu posso ler o mesmo texto que o seu, mas o meu mapa mental vai ser totalmente diferente do seu. Isso. Porque ele parte de uma identidade, sim, que é minha, e passa pela minha interpretação. Né? Então, né? Vai ficar gravado, mas é interessante estar presente para poder participar das práticas. Mas vai ficar gravado e eu acho que é possível praticar mesmo na gravação, né? Então, eu tenho 2 perfis, mas um está sempre mais paradinho, que é o do Achadouro Sem Fronteira, que é quando a gente compartilha um pouco das nossas viagens de motorhome. Que eu tenho percorrido alguns quintais e nós vamos recomeçar agora em maio. Então, a gente vai ficar maio, junho, julho e agosto, porque aí depois de setembro as crianças vão para a escola. E nós vamos fazer uma super aventura que depois eu vou compartilhar lá, né? E o meu perfil, que é onde eu compartilho um pouquinho das minhas experiências na área de pesquisadora dessa infância, dessa cultura infantil, das pedagogias participativas, desse modo de fazer docência de uma forma mais sensível, conectada aí essa sensibilidade, a essa estética que nós precisamos também resgatar e esse olhar para a criança de uma forma mais respeitosa e acolhedora. Então, o meu maior propósito é difundir esse modo de agir diante das crianças, né? Então, que a gente possa ter escolas de vida. Essa eu acho que é a minha maior missão. Isso, que legal. Camila, você esteve no Brasil agora recentemente, né? O ano passado, ficou aqui por 4 meses, né? E a gente se encontrou em novembro, lá no Ateliê Carambola. Você fez muita coisa bacana aqui nesse tempo, embora ainda estivesse na pandemia. Você tem previsão de voltar para o Brasil ainda esse ano? Não? Ano que vem? Como é? Não, esse ano não. Esse ano a gente fica por aqui. Sim. Talvez no ano que vem, para poder visitar os familiares, os amigos, e aí eu posso pensar em coisas, né, mais também do trabalho. Sim. Agora, no segundo semestre, eu quero focar ainda mais, porque os meninos vão estar na escola, porque agora eles ainda estão num distanciamento da escola, por um período, né, que eles ficaram. E eu vou, assim, no segundo semestre vão vir novos projetos. Eu quero poder ampliar um pouco dos projetos voltados para a formação de educadoras e educadores e atendimento de escolas também. Já tem algumas aí me procurando, então que eu possa conseguir acolher melhor essas, né, mais escolas para poder ajudar e favorecer esse cotidiano dentro das escolas também. Que extraordinário! Nossa, que bacana, Camila. E eu tenho certeza que vai sobrar na sua agenda novos dias para a gente se falar por aqui, né? Pelo Salão Organizado, tá sempre de portas abertas para você. A hora que você quiser falar, Selma, vamos fazer uma live? Vamos! Selma, vamos fazer isso? Sabe que eu fico de olho, né? Olha, pode me colocar aí, porque se vai falar de educação, eu quero estar junto. Perfeito. Também, né? E eu digo mesmo, que precisar, estamos sempre aqui. Camila, conversar com você é sempre tão gostoso, não dá vontade de encerrar, né? De acabar, de parar da gente se falar. Tá todo mundo aqui muito ligado no seu jeito de dizer, naquilo que você fala, no que você faz, né? É a essência do que você traz. Você fala de sutileza, mas não é de um jeito pequeno, você fala com tanta essência, tanta propriedade, tanto gosto nisso, é um olho brilhante que a gente enxerga daqui de longe, e isso é muito bom. Então, eu garantir para você que está todo mundo saindo daqui muito feliz, e eu mais ainda,
porque ter você sempre com a gente, né? Com nossos seguidores, nossos amigos aqui, é sempre muito bom. Então, eu agradeço de coração por você ter estado aqui. Ai, Espero que você tenha eu, conseguido tratar tudo que seu mapa mental estava aí. Se não conseguiu, a gente eu tem acho outra Eu chance. acho que eu acho que eu consegui, mas sempre fica aquelas coisas, puxa, eu poderia ter dito isso, mas como você disse, teremos muitas oportunidades. Então que a gente possa estar sempre nesse movimento, né? Eu falo que nós estamos num percurso, num caminho, e que a gente possa olhar ao nosso redor e ver que tem mais pessoas nesse mesmo caminho, nós não estamos sozinhas. Então, quando a gente está aqui nesse diálogo com essa comunidade aqui presente de educadoras e nós percebemos que não estamos sozinhas. E eu acho que isso é um melhor presente que nós podemos ter também. É isso Essa mesmo. companhia do outro. Tá Essa bom? aliança que a gente precisa fazer com o outro, né, Camila? E de todas as formas dizer, você não está sozinha, né? Você não está sozinha, estamos juntos, né? E que a gente consiga aí, na prática, né, no dia a dia, não perder, né, de vista que cada 10 minutos a menos que a gente vai tirando do brincar, a gente vai acostumando com essa falta e que isso a gente não deve fazer. A gente deve, de verdade mesmo, ter essa defesa, né? Não, nós vamos brincar, isso é prioridade, né? Nós vamos. Sem dúvida. Então, que todo mundo saia daqui com o convite de ser, assim, defensora desse brincar da criança e do brincar do adulto também. Que nós possamos ser eternas brincantes. Eu agradeço muito, Camila. Já deixo o convite aqui para você, suas seguidoras, suas mentorandas, né? Suas queridas professoras aí que estão chegando aqui. Permaneçam conosco às segundas, quartas e sextas até o final do mês de maio. Nós temos, né, lindas pessoas, pesquisas Muito. sendo trazidas aqui, né? Semana que vem temos a Janu Cristino, a Valéria Pazetti e o Eduardo Ferreira. Essa sexta temos a Michele Sierra. Na outra semana, eu tenho o Fernando Opa, sempre erro dele. O Fernando Provetti, a Fabi Vitiela, a Bia Vilela, que estava aqui nos ouvindo, para falar, né, sobre o brincar por meio dos livros. Teremos a Odaline falando do brincar e a cultura escrita, a Silvia Fuertes falando da dupla gestora garantindo o brincar. E no dia 21, o nosso sorteio, que logo vou lançar aí para vocês, viu, pessoal? Fique atentos. Olha só. Vou mostrar aqui o que é que tem no sorteio, Camila. Olha, Bia Vilela vai mandar um livro autografado, Era uma Vez um Gato Xadrez. A Julieta, da Editora Passarinho, vai mandar um livro também, O Voo dos que Ensinam e Aprendem, do Severino Antônio. Lindo, lindo, lindo. O o Alexandre Rampazzo também vai mandar um livro, vai chegar o livro dele, logo eu mostro aqui. Nós temos também outro parceiro, o Analu, que sempre está aqui conosco. A Giane sempre compartilha um jogo, alguma coisa assim que vai mandar, né, para o sorteado. E temos também a Colorita Feito à Mão, que é da minha filha, que faz essas bijuterias aí lindíssimas, com uma biju surpresa para vocês. Gente, tem muita coisa gostosa aqui. Coisas boas de ouvir, né? Coisas boas de compartilhar. Então estejam aqui junto conosco até o final da jornada, que vai valer a pena com certeza. Camila, obrigada de coração, de novo. Obrigada. Espero que muitos frutos aí venham desse trabalho lindo que você faz. E sempre que quiser, estamos aqui. Tá bom? Tudo de bom, linda. Obrigada. Bom, boa noite para você e para todo mundo que esteve presente, que também assistiu essa gravação e viu as minhas atrapalhadas de filtro e caí aqui na internet. Mas tá tudo bem. Isso é bom. Chegamos no final. Não deixamos de brincar quando somos velhos, e sim ficamos velhos quando deixamos de brincar. Foi o que a Adriane Moreno colocou aqui para nós. Então, todo mundo adorando a live, falando que foi um encontro gostoso, que valeu a pena, que você é maravilhosa. Vai ficar gravado assim, quer assistir o começo que eu perdi. Faça isso, Marisa, porque a fala da Camila do início ao fim é espetacular. Volte lá, sim, que vai estar gravado, né, nos dois lugares, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Rafa. Só lembrando, Beijo pra gente, você. a Rafaela Carabolante coloca no canal dela ideias mirabolantes, sempre um resumo
das lives. Ela com certeza vai trazer o resumo da live da Camila. E temos a Tamires também, que faz um mapa mental bacana das lives, Camila. Logo, logo elas Ai, que colocam legal. aí para nós. Tá bom? Tá Obrigada, ótimo. pessoal. Um grande beijo a todos vocês. Tchau, boa Tchau, noite, tchau. gente.